mas é da Unesp 2008. O que acontece? Vou ler para você. Um corpo 1, em romano, é colocado dentro de uma campânula de vidro. Vidro é isolante, né? Mas é uma campânula de vidro. Transparente, evacuada. Evacuada sem ar, hein? Não pensa besteira, né? Evacuada sem ar, só isso. Eu não vou nem falar o que eu pensei. Do lado externo, ninguém ouviu isso. Do lado externo, em ambiente a pressão atmosférica, um corpo 2 é colocado próximo à campânula, mas não em contato com ela. Então, longe tem o corpo 2. As temperaturas dos dois corpos são diferentes. E os pinos que os sustentam são isolantes térmicos, então eles não trocam calor com o solo. Considere as formas de transferência de calor entre esses corpos e aponte a alternativa correta. Vamos discutir antes, depois a gente vai direto para a alternativa. A gente estava comentando aqui entre a gente aqui que a condução, aliás, acho que tem até na lousa, aqui ó, a condução depende de variação de temperatura. Se você tiver um corpo cuja temperatura é constante e o meio também tem temperatura constante, não tem variação de temperatura, não tem como ter condução. E a convecção, cuja equação é meio complicadinha, não é vista no ensino médio, mas ela também depende da variação de temperatura. Já a irradiação, eu vou escrever aqui só como referência, a irradiação não, a irradiação é proporcional à temperatura em Kelvin, a quarta. Não é ΔT, não é ΔTzão. O que eu quero dizer? Se você tem diferença de temperatura, você conduz. Você tem diferença de temperatura, você faz convecção. Irradiação não. Basta ter temperatura. Na nossa análise física, basta existir, já que o 0 Kelvin é complicado. A gente vai discutir mais pra frente. Então, basta existir. Se você existe, você tem uma temperatura. Quando você transforma, você vai transformar para Kelvin, mas você tem uma temperatura, então você vai irradiar. E lembra que a irradiação passa pelo vácuo. O que eu quero dizer? Esses corpos aqui, apesar da campânula, eles vão trocar calor. O vácuo da campânula não vai evitar a troca de calor entre eles. Vamos ver as alternativas para ver qual que é a mais razoável. Olha lá. Letra A. Não há troca de calor entre os corpos 1 e 2 porque não estão em contato entre si. Mentira. Quando não tem contato entre os corpos, você corta a condução. E a campânula também é uma tampa, né? Então a campânula é uma tampa, já aprendemos. Então a campânula é anticonvectiva. Então, como não tem contato, não tem condução. Como tem uma tampa, não tem convecção. Mas o vácuo não impede que haja irradiação. Então haverá irradiação, porque eles existem, têm temperaturas, então vão trocar irradiações. Então não é a letra A. Letra B. Não há troca de calor entre os corpos 1 e 2. Nem vou ler o resto. Não há troca de calor entre os corpos 1 e 2. Também não vou ler o resto. Letra D. Há troca de calor entre os corpos 1 e 2. Opa, essa eu me interessei. E a transferência se dá por convecção. Não. A campânula é uma tampa. Tampas são anticonvectivas. Ó, é leque, é ventilador, é fluido em movimento. A campânula impede esse fluxo. Então, a F é estatística, né? Só para a gente medir, então só pode ser a letra E. Vamos ver. Letra E. Há troca de calor entre os corpos 1 e 2. E a transferência se dá por meio de radiação eletromagnética. Perfeito. Único método que atravessa o vácuo. Aliás, se não fosse a irradiação, como a Terra receberia a energia radiativa do Sol? As pessoas esquecem, mas todos os animais e pessoas da Terra, no fundo, comem única e exclusivamente energia solar. Pouca gente já pensou nisso. Eu, por exemplo, sou carnívoro, eu como carne, tudo bem, mas o boi come vegetal, e o vegetal faz fotossíntese. Então, se você olhar a cadeia trófica, né, que eles veem mais em biologia, mas se você olhar a cadeia trófica de energia, a gente come carnes e vegetais. As carnes se alimentam dos vegetais, e os vegetais fazem fotossíntese. Ou seja, todas as formas de vida na Terra se alimentam da energia do Sol. Isso só é possível devido aos processos de irradiação.